A segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Não muito tempo após Paulo ter escrito a primeira carta aos Tessalonicenses, ele recebeu um relato sobre os cristãos de Tessalônica, e que os problemas que ele havia abordado naquela carta não só continuaram como tinham piorado. As perseguições se intensificaram e os cristãos tessalonicenses estavam confusos e assustados a respeito da volta de Jesus. Então Paulo enviou essa breve carta que foi planejada para 3 sessões e abordava os 3 problemas dessa igreja. Primeiro, Paulo oferece uma esperança no meio da perseguição contínua. Em seguida, ele oferece clareza sobre a chegada do dia do Senhor. E, finalmente, ele apresenta um desafio específico às pessoas ociosas que se recusavam a trabalhar em serviços normais. O fim de cada uma dessas sessões é claramente marcado por uma breve oração final. Paulo começa a carta com uma oração de agradecimento ao amor e à fidelidade contínua dos tessalonicenses e especialmente à sua resistência. Ele ficou sabendo que os seus vizinhos gregos, romanos e até mesmo os judeus intensificaram a perseguição a esses cristãos. Eles são uma minoria religiosa enfrentando uma opressão violenta e Paulo se preocupa com a possibilidade deles desistirem de Jesus caso a opressão piore. Então Paulo relembra-os, como fez na primeira carta, que o sofrimento deles por causa da sua associação com Jesus é uma maneira de participar do reino de Deus. Jesus se tornou rei através do seu sofrimento na cruz, e os seus seguidores mostrarão a sua vitória sobre o mundo imitando a paciência de Jesus e a sua resistência à não violência. Paulo também relembra-os que isso não durará para sempre, pois quando Jesus retornar, ele trará sua justiça sobre aqueles que os oprimiram e que derramaram o sangue dos inocentes. Especificamente, ele diz que a punição deles é serem banidos da presença do Senhor e da glória de seu poder. Aqui, Paulo não especula sobre o destino dos que negam a Jesus, exceto ao dizer que, ao longo de suas vidas, eles não queriam nada com Jesus e, no final das contas, eles conseguiram o que desejavam, uma distância no relacionamento com seu Criador e Rei. E, para Paulo, essa é uma tragédia final. Optar pela distância de Jesus, que é a fonte de toda vida e amor, é abraçar a própria ruína. Ele conclui esse raciocínio orando para que Deus use o sofrimento para promover uma profunda mudança de caráter dentro deles, para que assim as suas vidas tragam honra ao nome de Jesus. Em seguida, Paulo continua abordando um problema específico relacionado ao retorno de Jesus e ao dia do Senhor. Alguém na igreja de Tessalônica estava espalhando informações erradas em nome de Paulo, dizendo que o ato final de justiça de Deus sobre a maldade humana, o dia do Senhor, já havia chegado sobre eles, e que essas pessoas provavelmente estavam prevendo datas sobre o fim de todas as coisas e assustando os cristãos. E você pode entender por quê. Devido à intensa perseguição, eles se sentiam vulneráveis quando alguém afirmava que Jesus já havia retornado como um ladrão na noite. Eles pensavam que tinham sido deixados para trás e que talvez ele tivesse abandonado os tessalonicenses em seu sofrimento. E esse tipo de conversa realmente irrita Paulo. Isso está deturpando os seus ensinos. O retorno de Jesus nunca deve inspirar medo, mas sim esperança e confiança. Paulo os lembra de tudo que ele ensinou sobre o retorno de Jesus quando esteve na cidade e faz um breve resumo aqui. É realmente muito breve. Esse parágrafo conta com muitos enigmas e problemas de interpretação. Contudo, o que está claro é que ele cita o famoso tema dos profetas Isaías e Daniel, de que os reinos deste mundo continuarão produzindo governantes que se rebelarão contra Deus, como Nabucodonosor e o rei do norte fez no passado. Esses líderes exultavam-se à autoridade divina e, para Paulo, esses antigos reis e profecias nos davam imagens. Eles estabeleceram um padrão que ele viu se concretizar nos impérios romanos durante a sua própria vida, com Calígula e Nero, e ele previa que isso fosse se repetir. Essa história culminaria com um governante rebelde fortalecido pelo próprio mal. Alguém que causará o caos e a violência no mundo de Deus, mas não para sempre. Ao retornar, Jesus enfrentará o rebelde e todos os que praticam o mal e libertará o seu povo. Portanto, o argumento de Paulo aqui foca em não alimentar a especulação apocalíptica de futuros leitores, mas sim consolar os tessalonicenses. Ele recorda os ensinos de Jesus em Marcos capítulo 13, que dizem que os eventos antecedentes ao retorno de Jesus serão muito públicos e óbvios. Sendo assim, eles não precisam temer ou se preocupar em serem deixados para trás, mas precisam permanecer fiéis até que Jesus venha salvá-los. Então, na sua oração final, ele pede a Jesus e ao Pai que confortem e fortaleçam os tessalonicenses para que permaneçam fiéis ao caminho de Jesus, o que leva Paulo ao último tópico. É um desafio para os ociosos, o que não significa somente preguiçoso. Isso se refere às pessoas irresponsáveis e que se recusavam a trabalhar e ganhar seu sustento, resultando em vidas pessoais caóticas. Realmente, Paulo já havia abordado esse problema em sua primeira carta e parece que tinha piorado. Agora, nós não sabemos com certeza o motivo por que algumas dessas pessoas dessa igreja se recusavam a trabalhar. É possível que esse problema esteja ligado ao anterior.
Talvez algumas pessoas tenham pensado que se Jesus iria voltar em breve, eles poderiam abandonar os seus empregos e voltar à vida normal. Entretanto, é mais provável que Paulo estivesse abordando um problema relacionado a uma prática da cultura romana denominada patronagem. Havia pessoas pobres vivendo nas cidades e elas se tornavam clientes como se fossem assistentes pessoais de pessoas ricas. E eles viviam da generosidade ocasional, mas havia muitos interesses envolvidos. Às vezes isso envolvia os clientes no modo de vida moralmente corrupto do seu patrono, para não mencionar que isso gerava uma renda imprevisível. É a isso que Paulo parece se referir quando diz que essas pessoas levam uma vida desordenada. Elas não estão trabalhando, estão se metendo na vida dos outros. Paulo relembra-os de um exemplo que ele deu quando estava com eles. Ele não pediu pelo seu dinheiro. Ele tinha um trabalho manual e pôde ganhar seu próprio sustento, para que pudesse servir aos Tessalonicenses de graça. Ele diz que isso é o ideal. Um seguidor de Jesus deve seguir o exemplo do amor de entrega de Jesus através do trabalho duro. Dessa maneira, eles podem se sustentar e as suas vidas podem ser um benefício para as outras. E ele conclui com uma oração final: que no meio de toda a confusão e sofrimento deles, Deus lhes conceda a paz, através do Senhor Jesus, o Messias. Esta breve carta aos Tessalonicenses nos ajuda a perceber a antiga crença cristã no retorno de Jesus e a esperança na chegada do juízo final. Essas ideias não foram concebidas para criar especulações sobre cronogramas apocalípticos, senão para trazerem esperança. Elas inspiram a fé e a devoção a Jesus, especialmente para os cristãos perseguidos que enfrentavam oposição violenta. E assim, para as próximas gerações de cristãos, estando eles sob perseguição ou não, essa carta nos lembra de que aquilo em que você coloca a sua esperança molda a vida que você vive. E é disso que se trata a segunda carta aos Tessalonicenses.